Os últimos dias foram de queda brusca de temperatura no centro-sul do Brasil, motivada pelo intenso deslocamento de massas de ar polares. Já no hemisfério norte, os extremos de calor e as enchentes causam problemas à população. E esses extremos no clima são cada vez mais frequentes e motivados pelo aumento da temperatura do planeta. Para falar sobre modelos sustentáveis de interação com o meio ambiente, eu conversei com um professor de Geografia e do Clima da Universidade Federal da Bahia, Paulo Zangali Júnior. Esse inverno que a gente está vivendo no centro-sul do país, ele não é um inverno atípico. Ele, inclusive, tem sido um inverno habitual, um pouquinho mais quente. Antes da entrada dessa onda, né, de frio no sul, a gente tinha, por exemplo, os termômetros em Porto Alegre marcando 30 graus. Então, é um inverno que ele tem sido um pouquinho mais quente, né, entre o habitual e um pouquinho mais quente do que se costuma ver. É por isso que essas ondas de frio causam ainda mais impacto, porque quando elas chegam com muita força. E, de fato, esse aquecimento que a gente tem percebido no planeta de 1,2 graus Celsius, em média porque em algumas partes são menos, né, outras são mais, e isso é importante. Esse aquecimento intensifica essa troca que eu falei entre o continente e a Antártida, fazendo com que esses eventos eles ocorram em intervalos um pouquinho maiores, né, e eles cheguem nessa tipicidade. Então, você tem um inverno que ele é quente e uma onda de frio de bastante intensidade entrando. Isso causa um impacto muito significativo. Ao mesmo tempo, né, que a gente vê essa onda de frio sendo bastante intensificada, né, pelo efeito das mudanças do clima, a gente vê ondas de calor acontecendo, por exemplo, no Canadá, né, termômetros batendo quase na casa de 50 graus, 46, 49 graus. O oeste dos Estados Unidos também enfrentando ondas de calor significativas, né? E tem um estudo, inclusive, recentemente publicado, conseguiram, né, identificar, com base na modelagem, com base nos seus estudos, que sem a participação humana, né, marcada, datada a partir da Revolução Industrial, com queima de combustível fóssil, com a intensificação das trocas, né, entre a sociedade e a natureza, explorando os recursos muito além daquilo que o planeta tem capacidade de suportar e, o principal, muito além das nossas necessidades humanas, porque esse é um tipo de produção do qual não faz o menor sentido. A gente não produz para satisfazer as necessidades humanas, ao contrário, né? A gente produz para obtenção de lucro e simplesmente isso. Sem essa participação, não haveria essas ondas de calor no oeste dos Estados Unidos e no Canadá. Eles aconteceriam de um evento a cada 1000 anos, para a gente ver como é que a gente, de fato, altera, né, essa nossa capacidade do planeta de interagir com essas trocas de calor. É uma mudança muito brusca no clima, é uma mudança que a gente sente também na nossa saúde. É possível, de alguma forma, reverter isso, começar um processo de reversão? Esse é um tema bastante complexo, né? E ele demanda, não é uma resposta simples para isso. A gente tem experienciado ao longo dos últimos anos, pelo menos ao longo dos últimos 20 anos, uma tentativa dos países de frear este aquecimento, né? Algo em torno de 1,5 graus Celsius, que seria o ideal, né, segundo as pesquisas, e 2 graus Celsius no máximo ali, para a gente não sentir isso da forma como a gente vem sentindo. Então, o primeiro ponto o que nós estamos vivendo, sem dúvida, já é o efeito das alterações climáticas produzidas pelo capitalismo, por esse modo de produção capitalista e por esse modo de produção de relação capitalista com a natureza. A saída, portanto, ela demanda mais do que soluções técnicas. É fundamental a gente ter clareza de que esse modelo predatório, agora no dia 29 de julho, a gente ultrapassou, né, o que eles chamam do limite, né, de exploração, que a Terra conseguiria se recuperar e começar manter o seu ciclo, né? Então, a gente tem 6 meses agora de excesso. E isso é pautado por uma lógica de produção e consumo que vê na obtenção do lucro o seu único objetivo, na acumulação como único princípio. Isso precisa mudar. A gente precisa de uma transição que ela seja uma transição ecossocial, que tenha, né, como o fundamento realmente a saúde, a vida,
né, a vida humana como princípio fundamental e não a acumulação pela acumulação. Esse é um ponto principal. Se a gente não mudar essa lógica, a gente vai continuar vendo os Estados Unidos saírem dos acordos, como fez Trump, tirando os Estados Unidos do Acordo de Paris, como faz o governo Bolsonaro, né? Flexibilizando as medidas ambientais, intensificando os processos de grilagem, de desmatamento, de queimada, isso tudo intensifica isso que a gente tem vivido, né? Sem uma mudança, portanto, da concepção da forma de produção e consumo, a gente não vai ter uma solução fácil.